Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas a este nosso ciclo aqui de lives de segunda-feira, tá? Vou aguardando aí enquanto o Instagram vai avisando que a gente já está online, a galera já está entrando aí. Boa noite, pessoal. Samara, Ana, Luana, Silvana, Kellen. Que legal ter vocês aí, pessoal. Boa noite. Edilene, doutora Ellen. Boa noite, pessoal. Então, pessoal, vamos lá, tá? Como que irá funcionar aqui as nossas lives de segunda-feira? A minha intenção é fazer lives todas as segundas-feiras desse ano inteiro, tá? E eu vou fazer umas 2 ou 3 semanas sozinho e ao longo do ano eu vou convidar várias pessoas aí, psicólogos, terapeutas, pessoas que eu conheço e que trabalham de alguma forma o tema do relacionamento e vou convidando eles ao longo do tempo, tá? Então, é muito legal a presença de vocês aqui, até para que essa galera que eu quero convidar aí vá participando das lives e conhecendo, né, as dúvidas de vocês também, tá? E hoje a gente vai tratar aqui do recomeço conjugal, tá? E eu vou conversar com vocês principalmente aí de 12 comportamentos que atrapalham demais o recomeço conjugal, de uma forma bem prática, né? E vou deixar aí um exercício para você fazer no teu próprio relacionamento. Talvez eu entre nas linguagens de amor, talvez não. Quem me acompanha há mais tempo sabe que eu gosto de falar muito, então pode ser que eu arraste e aí não dê tempo de entrar nisso. E aí mais à frente eu faço uma live de segunda-feira só tratando das linguagens de amor, tá? Mas então vamos lá. Antes de eu falar desses comportamentos que são uma desgraça para o relacionamento, e eu sei que tem muita gente que assiste essas lives aqui em casal, né? Então é muito importante que o casal ouça, né? Para transformar isso, e todo casal que vive um relacionamento maduro e estável vai identificar que esses são comportamentos que realmente arrasam a possibilidade de restauração, de recomeçar a sua vida afetiva, tá? Mas antes de eu falar disso, eu quero dizer 2 coisas, né, que são cruciais no tema de relacionamento e que, né, as pessoas anulam, esquecem, tá? A primeira delas, que é fundamental, não existe tentar recomeçar, tá? Não existe tentar. E essa é uma desgraça que eu ouço no dia a dia do consultório e que eu ouço das pessoas em geral, que é, eu tento e tal, mas é que tentar não existe. Por exemplo, né, eu vou pegar aqui essa caneta. Tá vendo essa caneta? Eu vou tentar, eu usei isso já em algumas lives atrás, mas é importante pra gente começar esse nosso conteúdo aqui das segundas-feiras, tá? Eu vou tentar soltar essa caneta, tá? Soltei. Tentei, soltei. Agora eu vou tentar segurar, tá? Ficou na minha mão. Vocês percebem que não existe tentar soltar a caneta? Ou eu solto a caneta, ou eu não solto a caneta? Assim como não existe tentar fazer dieta, né? Porque ou você faz a dieta ou você não faz a dieta. Não existe tentar fazer exercício físico, ou você faz exercício físico, ou você não faz exercício físico, né? E o que as pessoas querem dizer nessa hora eu me arrumo para fazer exercício físico, eu medito que eu quero fazer exercício físico, eu só não consigo fazer o exercício físico. Então, em relação aos relacionamentos, as pessoas dizem, o que elas querem dizer eu até tenho vontade de ser diferente, mas eu não consigo fazer, né? Ou as pequenas ações que eu faço, né, morrem logo em seguida, porque a vontade de eu permanecer sendo daquele jeito se acaba, né? Então, é isso que eu quero que fique muito claro nesse início da nossa conversa aqui. Não existe tentar. Você tem que tomar uma decisão de que você quer recomeçar o teu relacionamento. E aí indifere, tá? Se você foi traída, se você traiu, se a crise é por qualquer outra coisa, qualquer outro motivo, tá? O fato não existe tentar. Existe você fazer a tua parte, né? E o outro fazer a parte dele. Eu vou falar disso aqui ao longo da nossa conversa de hoje aqui. E existe não fazer, tá? Então, isso aqui é fundamental para a gente iniciar a nossa trajetória aqui. Outra coisa que eu quero que fique muito clara é que a gente precisa meditar sobre a tua realidade, tá? Porque não existe mágica, né? Algumas pessoas me escrevem às vezes assim,
Meu marido me trai há 25 anos, o que posso eu fazer para que ele não me traia mais? Olha, é impossível responder numa caixinha, né? Às vezes, mesmo em terapia, isso leva meses para a gente conduzir isso de outra forma, para isso parar de acontecer. Então, obviamente, né, que a caixinha ali, muitas vezes, eu acabo dando respostas mais duras, né? Justamente por cenários muito difíceis de você abordar em um texto rápido ou em vídeos de 15 segundos. Por isso, né, que as nossas lives de segunda-feira, elas têm uma intenção muito clara, tá? Principalmente nas lives aqui com vocês, eu quero ajudar a recuperar a esperança no matrimônio, a esperança no casamento, tá? Mais do que, né, bater nas coisas difíceis, ou bater no traidor, ou falar do quanto isso é uma desgraça, eu quero ajudá-los a restaurar as relações, tá? Que é, no fundo, a minha prática de consultório. E aí, né, é por isso que eu chamei isso de terapia de segunda-feira, tá? Pra gente alinhar esses pontos. E não existe mágica. Então, eu quero que você pense no teu contexto, né? Tem pessoas que foram traídas e recém descobriram. Tem pessoas que descobriram há muito tempo. Tem gente que descobriu traição de anos atrás e agora está sofrendo com isso. Tem os mais diversos cenários, né? Tem gente que até tem uma certa conexão, tem gente que só tem conexão sexual, tem todos os contextos. Então é preciso que você avalie o teu cenário para daí pensar em como melhorar o teu cenário, né? Porque o maior problema na internet é dar soluções fáceis para problemas difíceis, né? Onde as pessoas mais se confundem do que saem dali com uma solução, tá? Eu quero ajudar vocês a pensar na solução na tua própria realidade, né? Porque quando eu dou a resposta na caixinha também é uma resposta abrangente, né? Não conheço ali as histórias pessoais, e quando é história de paciente, eu prefiro também conversar direto com a pessoa ali que eu tenho como entender a história dela, tá? Mas eu quero aqui falar desses 12 comportamentos que dificultam qualquer recomeço conjugal, qualquer restauração conjugal, tá? O primeiro ponto é uma ideia que é assim, tá? É uma certa esperança que o outro mude primeiro, tá? Aquela frase assim, se o meu marido fizesse isso, então eu faria aquilo, né? Ou se o meu cônjuge mudasse isso, eu mudaria aquilo. É evidente que isso não funciona num relacionamento. É evidente que isso vai atrasar. Sabe por quê? Porque vocês dois estão pensando a mesma coisa. Os dois estão pensando, se a minha mulher fizesse isso, eu faria aquilo por ela. Se meu marido fizesse isso, eu faria aquilo por ele. Então, se os dois ficarem sentados em cima dessa convicção aí, ninguém vai mudar nada. Os dois vão ser infelizes no relacionamento esperando que o outro mude. E aí tem gente que me escreve, eu estou infeliz há 40 anos, né? Esperando que o outro mude, que o outro dê o primeiro passo. Então, para a gente recomeçar o relacionamento, é necessário esforço, não tem mágica. E é necessário também que alguém tome a decisão de mudar, né? Para quem está vendo em casal essa live, ao final, assim, mais próximo do final, vou dar aí uma tarefa para você aplicar e conversar com o teu companheiro ou companheira, tá? Mas tem gente que vai assistir sozinho e aí vai ter que conversar depois. Eu vou ler depois os comentários, senão eu fico lendo aqui e eu não passo conteúdo, tá? Então, assim, se você ficar esperando que o outro mude primeiro, o recomeço dificilmente acontece, né? E talvez você passe anos esperando que o outro mude e aí você não faz nada, né? Eu queria, por exemplo, eu ouço isso, né? Eu queria ser ter mais intimidade sexual com meu marido, mas ele, né, deixa as roupas jogadas no canto da sala, ele não lava os pratos, ele não sei o que, então eu também não me dedico. Não vai adiantar de nada, né? Você não vai conseguir recomeçar nem restaurar, nem se reconectar, nem nada, né? Porque você só está esperando que o outro mude e tu está identificando coisas que seriam importantes para a mudança do outro. Tu está dizendo, se ele fizesse isso, eu faria aquilo. Então você precisa primeiro fazer aquilo, né? E aí ver se ele faz isso que você gostaria que ele fizesse, né? Porque aí você começa a dominar o teu relacionamento, tá? Tem uma outra coisa também que é muito comum, tá? Muito comum, que é o seguinte, tá? O ativismo, tá? Ele esconde a preguiça, né? Tem gente que é cheia de atividades o tempo todo, tá? E justifica, né, nessas atividades uma preguiça de melhorar o relacionamento, né? Tem gente que tem mais medo do cansaço do que da tristeza. E isso não faz o menor sentido, né? Então, eu ouço também de muitos casais o seguinte, né? Eu ouço de muitas mulheres,
né, o seguinte: mas eu faço isso pela casa, faço isso trabalhando, faço isso pelos filhos e tal, cuidando de todo mundo, e aí ele não valoriza o meu esforço, né? Só que olha só, não é um esforço pela casa, não é um esforço pelos filhos, né? O teu companheiro não vai valorizar esse tipo de esforço. Ele quer saber do esforço que você tem por ele, né? É o esforço pela relação dos dois. Não é pela casa, pelo carro, pelos filhos, pela escola, sei lá. Entendeu? E aí muita gente me diz isso: mas a gente tem uma vida muito corrida. Todo mundo tem vida corrida, cara. Todo mundo tem vida corrida, né? Se você ficar achando que a tua vida é corrida e por isso você tem um bom motivo para não se dedicar no relacionamento, não tem conexão, entendeu? Você vai ficar só olhando para aquilo que não importa e permitindo que o casamento cada vez seja mais frio, mais morno, né? E no fim, sem sentido, tá? Então, esse excesso de atividade, ele não pode, né, justificar uma preguiça no relacionamento. Né? É difícil ter esforço por quem traiu? Talvez, né? Talvez. É que o ponto é o seguinte, Samara. Se você decidiu ficar nesse relacionamento, se você quer lutar pelo teu relacionamento, ter preguiça com a melhora vai te ajudar a viver feliz esse relacionamento? Não vai. Né? É fácil de a gente pegar que não ajuda, né? E claro, né, eu vou falar mais abaixo ali sobre essa necessidade do esforço ser mútuo, né? Qualquer pessoa concorda com isso. Agora, o que tu pode fazer é lutar, é se esforçar pela melhora, né? E não justificar no excesso de atividade a tua falta de atenção com o companheiro, tá? Então esse ativismo não pode esconder a preguiça, né? Ou você tem que dizer assim: eu realmente não quero me dedicar a nada mais por ele porque ele não merece, e é isso, a gente vai ficar nessa relação morna até que o divórcio nos separe, né? E vocês percebem que até que o divórcio nos separe é uma realidade do nosso tempo, porque está todo mundo preguiçoso de melhorar, né? Eu vou falar sobre a restauração sozinha também, logo abaixo, tá? Então, não dá para ser até que o divórcio separe. Se a ideia é até que a morte separe, então tem que ter atividade dos dois, né? Pelo relacionamento. E não necessariamente e apenas pelos filhos, pelo trabalho e tal, né? Senão, vocês vão ser infelizes, tá? Terceira coisa, não seja uma pessoa chata, tá? Isso é um negócio que é muito difícil quando você foi traído, quando você foi traída, né? Que é assim: agora eu tenho um certo direito, até respondi isso hoje na caixinha, um certo direito de ser uma pessoa infernal pro outro, porque o outro errou comigo, né? Então agora eu tenho todo o direito do mundo de ser chato, né? De ser chato pra caramba, de questionar tudo, de exagerar nas críticas. E de verdade, como isso vai ajudar a restaurar o relacionamento? A pessoa vai olhar pra você cada vez como uma pessoa mais insuportável, né? E aí, claro, né? Num casal que tomou decisão juntos pela restauração, num casal que decidiu restabelecer a confiança juntamente, num casal que faz sentido, né, a permanência, que os dois ali vão botar um esforço para que a coisa aconteça, e que está bem resolvida a história da traição, bom, aí você não vai ser tão chato, né? Eu entendo que às vezes a chatice é esse movimento de pedir a atenção do outro, né? Você cometeu uma falha e não tá ligando para mim, né? Não tá dando a mínima para mim. Só que aí você tem que pedir a coisa certa. Quando você fica xaropeando o outro, enchendo o saco do outro, você não está sendo uma pessoa legal. Você só tá chateando, né? E aí ele não tem nenhum motivo para ser diferente, né, com você. Ele só te olha como uma pessoa chata e vai ser assim, né? Agora, quando você ama, quando você dá o teu melhor, quando você se dedica pelo relacionamento, aí você não exagera nas críticas e o outro olha pra você com aquele: poxa, olha que pessoa legal que eu quase perdi na minha vida. É isso que faz você poder recomeçar o relacionamento. É a sensação de que ele perderia alguém fundamental para a trajetória de vida dele, tá? Então, isso aqui também precisa ficar claro. Quarto ponto, que é a desgraça, tá? É uma aceitação do mínimo, tá? É uma ideia de que o casamento é isso mesmo, tá? E aí eu ouço muito isso no consultório também: mas casamento é tudo igual, casamento é assim mesmo, né? Minha vizinha também passa por isso, meus colegas também passam por isso, casamento é tudo uma bosta, né? E não é uma bosta, né? É porque a gente aceita o mínimo, e quando você aceita o mínimo, o outro aprende a te oferecer o mínimo, né? Eu faço isso, estou insuportável, faço de tudo para castigar ele. E com certeza, Val, nem você
aguenta mais o quanto você está sendo chato. Imagina o outro, tá? Então, quando as pessoas aceitam o mínimo, é natural que, por exemplo, né, vamos imaginar aqui o seguinte, você teve um pai e uma mãe que te largavam na escola, te pegavam no fim do dia, te botavam fazer tarefa a noite inteira, não estavam com você nunca, e você cresceu assim, né, e entendeu que amor é isso, né? É alguém te entregar o mínimo de convivência desde que te dê ali um sustento e o que precisa ali para você, né, ter bons espaços sociais. É óbvio que você não aprendeu a ser amado, você não aprendeu a amar, você só passou por um viés material das coisas, tá? E aí você só vive o mínimo, né? Isso não é amor de fato, tá? Então não dá para aceitar o mínimo, você tem que exigir mais. Só que você não tem que exigir mais, tá? Você não tem que exigir mais cobrando do outro. Você tem que exigir mais fazendo mais pelo outro, entendeu? É aqui que está o grande problema da internet, tá? Você não pode dizer assim, não, eu mereço mais, eu devo ser tratado como uma rainha, né? Porém, eu ajo como uma guerreira, eu ajo como alguém, como um inimigo dentro de casa, né? Eu ajo como alguém que quer o mal dele, tá? Não vai adiantar, tá? E aí a gente chega no quinto elemento aqui que dificulta a restauração conjugal, que é o relacionamento como um campo de batalha, né? Tem pessoas que me dizem o seguinte, quando a gente está numa briga, né, eu tenho muita vontade de brigar com ele, qualquer coisa me irrita, e quando a gente tem uma discussão, a minha vontade é passar como um caminhão por cima dele, tá? Eu passo com um caminhão por cima do outro. E aí eu pergunto, mas de que forma isso de fato ajuda vocês a resolver o problema? Sabe por quê? Ninguém que esteja em uma batalha vai assumir qualquer responsabilidade. Quando você está sendo atacado, você só quer se defender e fugir daquilo ali, tá? Ninguém fica com a cara a tapa, levando tapa e dizendo, pois eu errei mesmo, né? A pessoa só vai se defender ou vai fugir daquilo ali. Ela desliga na hora que você começa a gritar. Então o relacionamento não pode ser um campo de batalha. Não pode ser um campo de batalha sobre quem está mais certo ou quem está mais errado. Não pode ser um campo de orgulho e de vaidade. Porque senão ele não funciona. Você não vai conseguir restaurar se você só quer mostrar para o outro que você é melhor que ele, né? E isso também é algo difícil na coisa da traição, porque você está ferido, você está lutando ali com as suas questões interiores, com a tua ideia de que isso é insuperável, com a tua ideia de que o outro jamais deveria cometer esse mal com você e tal. Mas a bem da verdade, se você decidiu ficar, né, você não deve transformar o relacionamento num campo de batalha e mais num campo de amor, tá? Se não for num campo de amor, a reconexão conjugal, o recomeço conjugal, ele é muito mais difícil, né? Porque você está ali só atacando e sendo atacado, né? E isso não parece a cena do matrimônio, tá? A sexta coisa aqui que dificulta muito o recomeço conjugal é a mentalidade, tá? A mentalidade de que homens não mudam, mulheres só reclamam, sabe essa mentalidade de que homem é tudo igual, só muda o endereço? E assim, se você tá com um homem que é todo igual, qual é a tua esperança de melhorar esse relacionamento? Né? Se você, como eu falei antes, por encher de atividades do teu dia, tem preguiça de melhorar o teu relacionamento e tá casado com um homem que é igual a todos os outros, que não vai mudar nada por você, que você não tem como criar nenhum motivo para ele gostar da tua presença ou valorizar mais essa presença, o que você está fazendo então? Você está deixando o tempo passar. Só que o tempo cobra consequência. Você vai morrer, todo mundo vai morrer um dia, né? E se você morresse hoje, né? Hoje, no final da noite aqui, tá? Deitou, morreu. Você ia morrer feliz com a vida que tu está aceitando levar? Né? Aceitando que come é tudo igual e pronto? Né? Tá só nas tuas mãos, né? Não tem outro jeito de resolver isso. Às vezes, eu vejo também na internet isso, mas eu já recebi também paciente que me diz assim, olha, você resolve esse problema para nós? E eu digo, não, é óbvio que não. Qualquer pessoa que prometesse resolver um problema de vocês tá mentindo, né? Não tem como eu resolver esse problema de vocês. Eu tenho como olhar para a realidade de vocês, dizer por que ela está acontecendo, né?
como modificar essa realidade e o que tem que ser feito, né? Aí quem soluciona é o próprio casal, né? Tem gente na internet que é soberba pra caramba e vai dizer assim, faça isso daqui, né, que eu vou resolver a tua vida. Não vai nada, é papinho, tá? É papinho, não tem essa, né? O casal precisa se orientar e querer fazer as coisas, senão não tem mudança, tá? Outra coisa aqui, o 7º ponto, é uma certa paralisia, né? Coloquei isso nas caixinhas hoje, acho que 30 e poucos % ali colocaram que eu já tentei de tudo, né? E aí depois tinha uma outra que era quase uma paralisia, mas na verdade sim, é você perdendo o fôlego, que é a ideia de que agora eu estou esperando que ele faça, sabe? Então você tem esses 2 pontos. Tem um movimento que é legal, que é você olhar e dizer assim, pô, eu posso fazer mais, que é a ideia com essa live aqui, né? Que vocês possam olhar para o relacionamento e dizer assim, pô, eu posso fazer mais, né? É a minha vida, é a minha realidade, por que eu tô aceitando essa desgraça aqui? Eu posso fazer mais por isso, né? E aí você olha e diz, eu posso fazer mais. Tem um outro lugar que é esse lugar eu tô esperando que ele faça, que é um lugar meio morno, e tem um lugar gelado, né? Um lugar paralisado mesmo, que é o lugar do eu já tentei de tudo, né? E aí que tá, se você já tentou de tudo e permanece casado, é óbvio que isso vai virar um inferno na Terra, né? E qual vai ser a tua fonte de satisfação? Você já não ama, você já está ali só sendo usado e sendo usada e tá ali por benefício, né? Porque a gente construiu essa casa, ou porque a gente tem esses 2, 3 filhos aqui, né? E enfim, né? Não tem mais amor, né? Então, e aí, né? É isso aí, ó. Poder até posso, mas tô cansado. Porque eu vou chegar no ponto aí de que eu tô falando isso para um recomeço conjugal, né? Não é assim, se eu me esforçar sozinha, como é que eu alcanço isso? Vai ser 1000 vezes mais difícil, tá? Mas é necessário olhar para tudo aquilo que você pode fazer, né? Porque muita gente colocou lá também que sabe que poderia fazer um pouco a mais, né? E é isso que eu quero começar a trilhar aqui com vocês. Cada live vai ser um avanço, um aprofundamento, né? Disso que é o nosso ponto de partida aqui, tá? Que é a nossa terapia inicial, tá? Então, essa paralisia, eu já tentei de tudo. Que sabe o que acontece quando você diz isso? Eu olho para quem me diz isso, eu já tentei de tudo. Eu olho e vejo que a pessoa não tentou de tudo. Sabe por quê? Se ela tivesse lido todos os livros de relacionamento do mundo, se ela já tivesse feito todos os cursos de relacionamento do mundo, se ela já tivesse buscado ajuda sacerdotal, do seu padre da comunidade, do pastor, sei lá, da sua referência religiosa, se já tivesse estado em grupos de casais, se já tivesse feito terapia de casal, e mesmo assim, poderia buscar novos livros e novos cursos e novos orientadores espirituais e novos psicólogos entendeu? Você poderia não parar de buscar a solução para a tua vida, porque tem gente que abandona a vida, a própria sorte aos 40 anos de idade, aos 50 anos de idade. Você vai viver até os 80, 90 anos com esse cara que você não quer, que você odeia no fundo, né? Então não faz sentido você ficar cansado e desistir do relacionamento tão cedo, né? Dá para lutar e lutar de novo e não ficar paralisado, tá? Porque tem muita coisa que dá para fazer. Só que essa paralisia, tá? Ela acontece pelo 8º ponto que eu marquei aqui, que é um certo prazer, um certo orgulho na vitimização, né? As pessoas ficam na posição de assim, vida, céus, como meu marido é difícil. Eu normalmente não olho os perfis, normalmente não. Eu nunca olho os perfis de quem me manda pergunta, nunca, tá? Nunca clico para ver quem é e tal. Porém, acontece algumas vezes de a foto ali, né? A foto do próprio perfil ali me chamar a atenção na caixinha ali que a pessoa manda. Aí esses dias alguém botou assim, não tenho o menor interesse pelo meu marido, nem sexual, nem afetivo, ele é um desgraçado, não vai mudar nunca, ele é isso aqui, mas estamos juntos, né? Estamos juntos. E a foto era um casal, tá?
faz o menor sentido, entendeu? Você só quer uma posição de vítima, você só quer dizer que tua vida é uma desgraça porque ele é o culpado, né? Isso não é casamento, isso não é um bem-estar conjugal, isso não é um matrimônio, não é nada. É só uma convivência de duas pessoas que dividem uma casa e se odeiam, tá? Percebe que para ter um recomeço conjugal, para ter uma reconexão, precisa estar baseado no amor, precisa estar baseado num bom motivo para estar junto, né? Se for baseado na raiva, na rotina, no tédio, né? Você olhar para essa pessoa e não admirar mais nada nela, não ter nenhum motivo, então qual é a tua razão de estar com essa pessoa, tá? Então é necessário, né, olhar para o outro com esse resgate da admiração, porque lá no início você certamente não passava como um caminhão por cima do outro. Lá no início você certamente não cobrava atenção desse jeito, né? Certamente lá no início, quando você queria algo do outro, você se dedicava por ele, né? E hoje você acha que é um dever do outro, né? Porque você foi vítima de uma desgraça, que é, por exemplo, a traição, né? Ou pegou mentira dele, ou sei lá o que foi. E aí você acha que você pode se agarrar a esse lugar de vítima e dizer assim, agora ele tem que fazer tudo por mim até que isso seja justo, né? Só que não tem justiça para traição, entendeu? É a mesma coisa do que pelo caminho da vingança, né? Qual é a justiça da vingança? Né? Você está sendo traída, sei lá, seu marido foi pro motel com outra mulher 10 vezes. Como é que tu sabe que se tu for com outro cara 10 vezes num motel, vai estar na mesma balança? Não tem como saber, entendeu? Não tem justiça na vingança. Só tem você fazer o mal com o mesmo mal que você sofreu. E isso só prova da tua vaidade, né? Não é assim também que você restaura nada, né? E tem muitas pessoas que vão ir pelo caminho da vingança, né? E depois eu atendo essas pessoas que estão no meu perfil, e aí essas pessoas estão lá super frustradas e me relatando que, bom, valeria muito mais a pena ter lutado por aquela pessoa, ajudado aquela pessoa a sair disso, lutado pelo relacionamento, do que simplesmente feito o mesmo mal, porque aí o mesmo mal só causou tragédia, tá? Então, abandonar essa vitimização é muito importante. Obviamente, que é o que eu digo todos os dias, a traição é uma desgraça, é insuportável, é muito doloroso, você fica ali humilhado por dentro, isso tudo é óbvio. Agora, chega um momento em que você não pode ser a vítima a vida inteira. Chega um momento onde você já deveria querer o teu relacionamento, né? E não apenas ficar numa posição de que o outro é um miserável, porque se o outro é um miserável, tu fala isso para as pessoas. Aquele cara é um desgraçado, meu marido é um desgraçado, me mentiu ficando com a vizinha lá por meio ano. Aí as pessoas olham pra você e dizem, tá, mas e você continua com ele? Né? Só que as pessoas não estão perguntando o fato de você continuar com ele. As pessoas estão perguntando pelo fato dele ser um desgraçado na tua visão. Se ele é um desgraçado e tu continua, tem algo errado com você, né? Agora, quando você diz, o marido me traiu, a gente está restaurando o relacionamento e tal, ninguém vai te perguntar por que você continuou com ele. Porque, sim, faz sentido, né? Agora, o nono elemento aqui que dificulta muito a restauração é o egoísmo, tá? E esse aqui é tranquilamente, assim, o topo da pirâmide dos erros de restauração conjugal, que aí pega a vitimização, pega a ideia do que eu já tentei de tudo, pega tudo que eu falei até aqui e reúne num bolo só, né? Que é o egoísmo, né? Tanto do traidor quanto da pessoa traída, né? Parece que daí o traidor que foi egoísta por estar traindo, obviamente que é evidente que a traição é uma atitude de egoísmo, né? É óbvio que quando você é egoísta, você busca o próprio prazer lá de uma forma desregrada, você tá jogando uma parcela do teu casamento no lixo, tá jogando a tua alma fora, né? E é uma atitude egoísta, não é uma atitude de amor, obviamente, né? Só que aí, quando a pessoa foi traída, ela busca ser mais egoísta ainda, né? Eu vou fazer menos ainda pelo outro. Tá, vocês estão lutando pelo relacionamento. A ideia é o abandono do egoísmo pelos dois, não é mesmo? Aí os dois têm motivos para se doarem pelo relacionamento, tá?
Aí faz sentido, tá? Uma outra coisa depois do egoísmo que me parece assim avassaladora mesmo, tá? E algo do nosso tempo, tá? É você ser refém do sentimento. Refém do sentimento, tá? Ah, mas eu me senti carente e aí fui e joguei tudo na cara dele porque olha a merda que ele fez e tal, e você fica nesse looping, né? Porque você só liga pro sentimento, entendeu? Só que, vamos lá, tá? Imagina uma coisa comigo aqui. A emoção, né, o desejo, o prazer, essa coisa mais básica que todos os animais têm, tá? É algo animal de fato, é algo fisiológico, é algo que acontece naquele momento e que não é necessariamente humano. Sabe por quê? Eu vou te dar um exemplo aqui muito simples de você pegar, tá? Um animal, né, que é também o exemplo da pessoa viciada em pornografia, o exemplo da pessoa viciada em cocaína, viciada no álcool e tal, tá? Um animal, ele não tem como se contrariar por amor, tá? Um animal não consegue fazer isso. Se o Cadu agora tá dormindo, não dá pra pegar ele pra usar de exemplo, né? Eu gosto de usar ele de exemplo nas lives. Se o Cadu tiver com fome, eu posso estar dando o maior dos carinhos pra ele. Eu posso estar ali amando ele. E ele tiver com fome, ele vai sair de perto de mim e vai lá comer. Porque ele não tem como se contrariar, entendeu? Ele é um animal. Ele não tem como dizer assim, mas o carinho que eu ganho do meu pai, do meu dono, né? Pai é foda. Do meu dono aqui é melhor do que comer. Não, ele não vai ter como se contrariar, entendeu? Ele vai ter que comer. Né? A mesma coisa se o Cadu não fosse castrado e cruzasse, né, uma cadela no cio na rua, ele não tem como se contrariar, ele não tem como ficar pensando, nossa, mas eu devo ser casto, né, e ser fiel e não ir lá porque, né, meus donos aqui acham que eu não deveria ser diferente, né? Não, o cachorro não se contraria, ele só vive a emoção, tá? Ele só vive o afeto, ele não tem decisão sobre isso. O ser humano, diferente do animal, ele consegue se contrariar. E aí eu vejo uma quantidade imensa de pessoas que é refém dos afetos e que no fundo, acaba agindo que nem um cachorrinho mimado ou enfim, com a amplitude da vida humana muito pequena, tá? Muito pequena. Porque você não consegue contrariar o sentimento que bate no teu peito. Você tem vontade de comer doce, você já tem um problema de saúde, foda-se o problema de saúde, você vai se afundar no doce. Você não se contraria, né? Você está agindo, né, com a parte mais primitiva e infantil da possibilidade humana. Tá entendendo? Então não dá para ser refém do sentimento, né? Olha só, vou dar um exemplo aqui que também é muito visível e é mais visível ainda do lado feminino, que é o seguinte: você tá lá, vamos usar o exemplo de que o relacionamento esteja bem, que as coisas estejam rodando bem e tal, né? Seria uma fraqueza? Não, já vou explicar. Não é bem uma fraqueza. É a gente não entender como lidar com isso no sentido humano da coisa. Obviamente, quando você descobrir uma traição, quando você está dolorida e tal, obviamente, né, você vai ficar triste, vai jogar na cara e tal. Isso tudo é normal, são reações imediatas. A questão você não pode estar agindo assim um ano depois, né? Se você está agindo ainda assim, você está refém do sentimento, né? Você está se vitimizando, você não está lutando pela relação, tá? Qual era o exemplo que eu ia dar? Me fugiu agora. Mas enfim, a ideia é que a gente pode se contrariar. Então, o ser humano ele se contraria, lembrei do exemplo, tá? Qualquer pessoa que esteja num relacionamento estável, né, e aí, principalmente do lado das mulheres, e todas as mulheres que eu atendo não me deixam mentir isso, né, vai acontecer em algum momento da vida sexual, principalmente do lado feminino, porque para ter uma relação da parte masculina é necessária uma excitação e uma ereção mínima, uma potência sexual mínima, né?
Do ponto de vista feminino, não, né? Você pode ter uma relação sem qualquer satisfação ali, né? Não estou dizendo que isso é bom, nem que isso seja legal. Agora, é possível você se contrariar, ou seja, você pensar, vou fazer isso porque é bom para ele, vou fazer isso porque é bom para o relacionamento, né? E por que as pessoas conseguem se contrariar com o sexo, né? E não conseguem se contrariar com coisas do dia a dia, né? E para mim existe um motivo disso, tá? E o motivo é que a gente não conhece qual é a capacidade humana, né? Qual é o tamanho do homem e da mulher hoje em dia. O tamanho dos homens e mulheres no nosso tempo é um tamanho emocional. É um tamanho achatado, é um tamanho de não suportar qualquer coisa que bate no peito, né? Nesse sentido é uma certa fraqueza, mas não é uma fraqueza emocional, entende? É uma fraqueza de virtude, tá? Quando você quer lutar pelo teu relacionamento, né? Quando você quer lutar pela tua vida a dois, muitas vezes você vai ser infeliz, muitas vezes você vai ser triste, muitas vezes tu não vai ter prazer em nada, quase, né? É que nem ser pai e mãe, né? Assim, claro, é uma maravilha, né? É uma experiência divina, assim, pô, tem uma vida ali que foi dada pro teu cuidado. Agora, pô, você achar que você se torna um ser humano incrível por ser pai e mãe, não, tipo, é o mínimo, né? Essa vida veio pra ti, honre. Só que isso não tem nada de incrível, entendeu? Não tem nada de você olhar pra isso e dizer, nossa, como eu sou uma pessoa legal porque eu cuido dos meus filhos. Não, você só tá sendo pai e mãe, entendeu? Não tem nada de exemplar nisso. É o que tu faz por amor, é o que tu faz a mais, né? É o que tu faz contrariando o teu sentimento que te faz um bom pai e mãe, né? Por exemplo, acordar de madrugada sem querer acordar, trocar fralda sem querer trocar, sair trabalhar sem querer trabalhar. Sim, não precisa querer, não precisa ter vontade. Mas aí é que vem a excelência humana, tá? A excelência humana é você entender como construir a vontade. A vontade, ela está no centro de todas as coisas, tá? Isso tudo que eu estou falando aqui para vocês, no fundo, é para iluminar a vontade, tá? Por quê? Você não vai ter desejo, você não vai ter sentimento de lutar por alguém que te abandonou, que te traiu, que te rejeitou, que mentiu pra você, né? Se você esperar que o sentimento da mágoa passe pra você fazer algo pela relação, vai ser ruim, né? Assim, um esforço sobre-humano, não vai conseguir, né? O que tu consegue, né? Olhar pro teu relacionamento e pensar assim, tá? Com muita honestidade, cada um pra si mesmo. Qual é a minha vontade nesse matrimônio? Qual é a minha vontade nessa família? Tá? Qual é a minha vontade? A minha vontade é envelhecer junto com essa pessoa? Né? Qual é a minha vontade? Porque vontade requer esforço. Tá? Por exemplo, ninguém tem vontade de comer pizza. Você tem desejo de comer pizza? Né? Ninguém tem vontade de fazer sexo. Você tem desejo, você tem necessidade de fazer sexo, né? A vontade é de amar o outro, tá? A vontade é superior, entendeu? Você precisa ter as coisas muito bem ordenadas para ter vontade, né? Eu tô aqui com vocês agora 9h40 da noite, né? Atendi hoje o dia inteiro, né? Desde as 9 da manhã. Amanhã eu atendo de novo, das 9 da manhã às 9 da noite. Na verdade, essa semana toda, porque na sexta-feira é Sexta-feira Santa, então não vou estar atendendo, né? Se tiver pacientes aí assistindo a live, já sabe que de sexta-feira eu não vou atender. E aí, por que eu atendo todo esse tanto? Por que eu trabalho esse tanto, sendo que eu estou falando de relacionamento aqui com vocês bom, tô tirando esse tempo da meia-noite que eu poderia estar com a Carol para estar aqui conversando com vocês, né? Porque qual que é a minha vontade, né? A minha vontade é iluminar a vida familiar de vocês, a vida conjugal principalmente, para que vocês encontrem esses motivos de construir a vontade de vocês, tá? Para que vocês tenham vontade de ser pai e mãe, vontade de ser marido e mulher, de uma forma mais humana, mais honesta, menos sentimental, né? Sabendo por que você está superando aquilo, por que você está lutando pelo teu relacionamento, pela tua casa, tá? Então, se você consegue dominar isso e abandona o sentimento, você consegue entender qual é a tua vontade de uma forma mais clara, né? E aí é óbvio, tá? É óbvio
chegando aqui no 11º ponto, que você não pode lutar sozinha pela restauração, tá? Isso aqui é óbvio. Já vou te explicar por quê. Imagine que agora, né, no meio da nossa live aqui, né, da nossa terapia aqui de segunda, a minha internet caia, tá? Perdi o sinal e eu fico aqui desligando o modem, ligando o modem, bato no modem, chacoalho ele e tal, e o sinal não volta, tá? Eu constataria que, obviamente, o servidor de internet que eu assino teve algum problema com o sinal e não está me entregando internet, né? Tem como eu fazer brotar a internet da rede lá, da operadora, que não tem sinal? Não tem como fazer. Eu vou ficar sem internet. Por mais que eu precise muito da internet, por mais que eu queira muito internet, não vai conectar. Se eu quiser daqui, olha, você me ajudou a salvar meu casamento e minha vida em família. Excelente. Quando vocês dão esses testemunhos aqui, quando vocês relatam isso daqui, é fundamental, tá? Por quê? Muita gente escreve no direct, principalmente em mensagens que eu nem aceito ali no direct, fica lá nas solicitações. Gente dizendo assim, mas eu não acredito que isso é possível, eu não acredito que dê para restaurar, eu não acredito que dê para salvar um relacionamento que passou por crise desse jeito, eu não acredito que tem como. Só que tá aqui, ó, tá aqui o relato, tá? Da Carla. Você me ajudou a salvar meu casamento e a minha vida em família. Tá? Então tá aí, né? É incontestável, né? E aí o exemplo que eu estava dando, se você quer buscar internet de um servidor que não tem internet, não conecta, não tem conexão, não tem sinal, entendeu? É por isto que só tem como lutar por uma reconexão, por uma reconstrução conjugal, quando tem alguém que está fazendo um movimento daqui e outro que está fazendo um movimento de lá. O que eu quero com esse conteúdo que eu passei para vocês hoje é que você entenda como ligar o modem, entendeu? Para ver se tem internet do outro lado. Eu quero que você entenda se tem sinal do outro lado. Porque se não tiver sinal nenhum, né? Se não tiver sinal nenhum, aí realmente tu troca de servidor, entendeu? Daí não tem o que fazer. Aí realmente assim, pô, é o servidor de internet que é uma bosta, né? Nesse caso, é o teu marido que não tem mais expectativa de qualquer coisa, né? Só que aí você precisa ser honesto, né? E fazer tudo que está ao teu alcance para restaurar o teu casamento, né? Não canso de agradecer. Que legal essas mensagens, olha que legal, tá? E aí, pessoal, já vou ler as perguntas depois. Tem as perguntas que a gente recebeu, que eu recebi também ao longo do dia, eu vou ler para vocês. E aí tem o 12º ponto, tá? O 12º ponto é que não existem milagres, existe esforço, tá? Mesmo quando a história é sobre milagre, por exemplo, você quer um milagre de Deus, né, para transformar o teu relacionamento, né? Você reza, você ora a Deus, você não reza assim. Tem até esses memes na internet que o pessoal diz assim, se não for da tua vontade, ó Deus, né, de qualquer forma prenda ele aqui a mim e simplesmente faça conforme a minha vontade. É óbvio que isso é uma piada, né? Você reza para Deus dizendo, seja feita a tua vontade, amém, né? E se você for honesto na oração, você não reza para que a tua vontade aconteça, você reza para que a tua vontade seja transformada pela vontade de Deus. Então, como não existem milagres, você tem que fazer aquilo que te cabe como ser humano, como esposa, como marido, né? Para restaurar o teu casamento, que um dia já foi intenso, que um dia já foi afetuoso, que um dia já foi conectado, entendeu? Porque, obviamente, se você está casado, né, você teve um motivo para isso. Então, um dia vale a pena você dedicar esse esforço todo aí para alcançar isso. Eu falei para vocês que eu ia passar uma atividade, tá? Esses são os 12 comportamentos assim que eu percebo que são os maiores dificultadores, né, da restauração conjugal. Tem gente que escreveu ao longo da live, mas eu tô fazendo tudo errado e tal. Não tem problema, tá? Não tem problema. Você fazer tudo errado até um certo ponto não tem problema nenhum. Agora, quando você descobre como lidar diferente, aí é teu dever fazer diferente. O problema é você ver a verdade de como é que você tem que lidar e você continuar lidando errado. Aí sim eu concordo que é
tragédia, né? É uma desgraça, tá? E aí, para quem tá em crise, quem passou ali por crises conjugais, por quem quer que o marido também lute pelo relacionamento e tal, eu vou passar aqui uma tarefa bem simples, tá? Para você começar a melhorar o teu relacionamento, tá? Você vai fazer isso e o teu companheiro também vai fazer isso, tá? E precisa que alcance esse número de coisas que eu vou te falar e que seja muito honesto, tá? Esse é o primeiro passo. E eu vou querer o seguinte, tá? Quem fizer essa atividade que eu vou dizer aqui e tiver resultado, tiver uma boa conversa com seu marido, me manda no direct depois, porque eu quero compartilhar, né, o efeito disso, tá? Então, é o seguinte, você vai pedir para ele escrever 10 erros que ele comete no relacionamento hoje, tá? E você vai escrever 10 erros que você comete no relacionamento hoje, tá? Se você não for uma pessoa soberba, né? Porque uma pessoa soberba vai dizer assim, eu não cometo erro nenhum, eu sou muito boa para ele que é um desgraçado. Bom, você já entendeu que esse tipo de posicionamento não vai servir para restaurar porcaria nenhuma, né? Então você vai pegar e vai escrever 10 erros que você comete, né? Sei lá, às vezes é por coisas boas, né? Eu cometo o erro de fazer tudo por ele e agir como uma mãe, como uma mãezona, e deixo ele confortável sem fazer nada. Olha, é um erro, né? É um erro. E aí ele vai fazer a mesma coisa, né? Ele tem que elencar lá 10 motivos, 10 coisas que ele faz errado. Você entende que as soluções que estão na internet ou as soluções que eu vejo por aí é assim, elenque coisas que você quer mudar nele. Não é isso. Eu não quero que você pense em coisas que tu quer mudar nele. Eu não quero que ele fale coisas que você tem que mudar. Eu quero que você olhe para dentro de ti quais são as coisas que você faz de errado no relacionamento, tá? Eu sei lá, eu uso a relação sexual como moeda de troca para conquistar as coisas, né? Eu só tenho relação se eu consigo tal coisa dele. Isso é um erro, né? A relação sexual precisa ser uma conexão amorosa, né? Não pode ser uma moeda de troca, né? Ou sei lá, faço as coisas da casa e cobro dele que ele deveria fazer tal coisa. Não é assim, tá? Você vai elencar 10 erros que você comete, ele vai elencar 10 erros que ele comete. E aí vocês vão conversar sobre esses 10 erros que cada um percebe. E isso aqui é muito interessante porque às vezes as pessoas não encontram 10 erros, né? Eu não cometo 10 coisas erradas, eu cometo, sei lá... Já vou ler as perguntas, pessoal. Às vezes você vê lá que eu percebo que eu cometo 3 erros no relacionamento. Assim, é óbvio que você não comete 3 erros. Todo mundo, qualquer relacionamento, tem lá uns 10, 20, 30 erros cometidos ao longo do tempo. E o problema, pessoal, não é haver os erros, tá? O problema é você não olhar para isso como um erro, né? O exemplo que eu estou dando aqui com vocês. A minha vontade é me estabelecer como um grande norte espiritual, um grande norte emocional, psicológico para vocês, da restauração das famílias aí, tá? Isso é a minha vontade. Por conta dessa vontade, eu não tô com a Carol agora. Então é óbvio que eu tô cometendo um erro conjugal, né? Eu não tô com ela. Vou atender essa semana toda por um bom motivo, né? Que é trabalhar. Só que eu sei que isso é um erro, entendeu? Não é pelo fato disso ser bom que anula o fato de que eu não estou com ela. A minha ausência vai ser cobrada por mim mesmo. Estaria lá na minha lista de 10 erros o fato de eu trabalhar pra caralho e não tá nesse momento com a Carol. Então, no momento em que eu posso estar com a Carol, eu estou 100% com ela, tá? Aí vocês veem que no final de semana eu dou até uma desaparecida dos stories, porque eu sei que eu falho nisso ao longo da semana, então tem que restaurar isso em algum momento, né? Tem que resolver isso em algum momento. Eu falei pra vocês que eu não conseguiria falar das linguagens do amor, né? Passou 50 minutos, eu não cheguei nas linguagens, então... Eu não vou falar das linguagens agora, a gente vai falar numa outra live, talvez só sobre as linguagens, só sobre o idioma do amor, tá? Mas eu quero agora ler as perguntas que chegaram, né? Vou me dedicar aqui mais uns 20 minutos sobre isso. Queria também dizer que essa live, ela vai ficar gravada, tá? Eu não sei, as próximas... quem me acompanha sabe que não é uma coisa que eu gosto muito, eu gosto de... não deixar gravado, mas essa que é a primeira, né, a primeira dessa segunda-feira da live de segunda, da terapia de segunda,
Essa aqui vai ficar gravada, tá? E depois, não sei, tá? Aí eu vou ler as perguntas aqui de vocês. Vamos ver aqui o que a Adriana mandou. Temos 3 filhos, 23 anos juntos. Ele me traiu, eu perdoei, porém a mãe te mandou prints com declaração de amor. E aí o bicho pegou. Declarações dele dizendo que ama e que são perfeitos juntos. Olha, se ele ama e são perfeitos juntos, por que ele não está lá? Né? E por que ela precisou, por desespero, te mandar os prints como uma forma de te convencer que o que eles viviam era interessante? Tá? Por quê? Né? Obviamente, né? Porque os prints não são tão reais assim, né? Porque é óbvio que numa situação de traição e tal, você vai ter que falar umas bobagens ali, e a mulher vai se sentir iludida e seduzida, vai querer seduzir, e você sempre vai encontrar, todas as traições ali tu encontra prints, conversas melosas e tal, como se aquilo ali servisse de alguma coisa. É uma grande bobagem, uma grande fantasia, né? É óbvio que isso não pode ser levado a sério, é óbvio. É claro que o traidor é um fraco, é um imaturo e tal. Isso é evidente. Agora, você levar a sério o print de declaração de amor para amante é uma burrice. Assim, não é uma burrice, mas é assim, você precisa olhar para isso com mais clareza, tá? Com mais clareza, com mais sabedoria, tá? Com mais sabedoria. Deixa eu ver aqui, vamos lá. Mas quando o homem deixa uma mulher por outra, quando ele volta para a mulher dele, não é a mesma coisa. Me explica aí, por favor. Não sei quanto tempo vocês estiveram juntos, não sei o que levou, que tipo de traição levou à separação, não sei por que ele voltou, né? É que tem alguns casos que o cara só bate na porta de volta e diz assim, quero morar aqui contigo de volta. E aí a mulher diz, venha, né? Vamos morar junto, de novo. Sem uma boa restauração, sem um bom diálogo, sem uma boa negociação do que vai ser o relacionamento, por que não voltar, o que faz sentido ali. E obviamente não vai ser a mesma coisa, né? Porque você ficou um tempo afastado dessa pessoa, né? Não dá para fazer assim, né? Por isso que eu não sei te dizer, eu não sei o contexto aí que você está me perguntando. Vou rodar um pouquinho aqui para cima. E quando a mãe dele não quer que o filho siga com o casamento, né? Esse filho deveria mandar a mãe se lascar, né? É óbvio. Sabe aquela passagem bíblica que mesmo para quem não é religioso, é uma passagem antropológica, né? É assim, a história humana passa nessa passagem, né? Já pensou se homem e mulher não tivessem abandonado pai e mãe ao longo da história para construir as próprias famílias? Você aqui, celular, nada disso existiria, né? Porque as gerações de humanos teriam acabado. É simples, né? Então, assim, para que haja família, para que hajam casamentos frutuosos, é necessário abandonar pai e mãe. Então, foda-se a sogra, foda-se a própria mãe. Quando você casa, você está sendo uma só carne com aquela pessoa, né? E não precisa ser religioso para perceber isso, né? Que é só desse jeito que funciona. Se você ficar ligando para que pai e mãe pensa, imagina, você não vai viver um casamento, né? Então, como é que é? Quando a mãe dele não quer que o filho siga o casamento, aí ele decide quem que importa, né? Vamos ver. Tem alguns agradecimentos. Vai ficar gravada. Vamos ver. Obrigado por esse estado de realidade. Eu estava agorinha me perguntando onde eu estava errando porque eu não estou vendo o resultado. Parece que o ciclo está prestes a se repetir porque o marido está me achando insuportável. Você vê. Tem que parar de ser insuportável. Vamos ver uma coisa. Tá. Aqui. Obrigada, vou pensar a respeito. Qual a frequência da terapia? Sempre toda semana? Eu não me sinto bem falando toda semana. Depende, né? Depende. Tem casos que a gente atende uma vez por mês, tem casos que é quinzenal, tem casos que... E tem várias nuances aí, né? Eu concordo, Marluce, né? Se você não gosta de falar toda semana, se tu sente que é meio monótono ir obrigada a fazer terapia, tipo, tem que ir porque se definiu que esse é o processo. É óbvio que você não vai querer ir, né?
Mas também tem uma coisa, Marluz, que é assim, fazer terapia precisa ter um sentido, tá? Eu já atendi muitos casais que passaram por muitos psicólogos e não tinha sentido a terapia, nem individual, nem conjugal, tá? Não pode ser só um negócio de tu sentar ali e ficar falando. Tu tem que sair de uma sessão com algo prático, com algo razoável e minimamente útil, né? Minimamente útil, senão, né, você vai ficar realmente se sentindo obrigado de repetir toda semana a mesma história, vai ficar gastando uma grana para nada, e vai se sentir ali que, enfim, que não tem evolução nenhuma com aquilo ali, né? 5 linguagens do amor é top. Eu vou fazer uma live só sobre esse tema aí. Adoro a tua sinceridade. Quando namoramos, terminou para ficar com ela. Voltamos e casamos. 10 anos depois, ela reaparece e ele vai novamente e me traiu. E eu em casa com um bebê. Você acha que pode ter acabado de vez? Tem 2 anos. Ter acabado de vez o que? O contato deles dois? Quando namoramos, terminou pra ficar com ela. Voltamos e casamos. Tá. 10 anos depois ela reaparece e ele vai novamente e me traiu. E eu em casa com o bebê, tá. Me parece, imagino que seja Priscila, que a fraqueza dele está no momento em que você também está fraca, né? Quando você tem um bebê, você está dando foco para um outro ser ali, né? E aí não pode que todo momento que você esteja focado em outra coisa, ele se sinta no direito de errar com você, porque, enfim, ele não está ganhando o que ele acha que deveria, né? E aí você vai vivendo um ciclo, não só com essa moça, com outras também, né? Mas aí você tem que entender ali, sentir qual é a dedicação que você pode ter nesses momentos mais peculiares, ao longo da vida também, para que ele não tenha ali esse impulso, né? E ele também amadurecer, porque é uma sacanagem tremenda, né? Vamos ver. Nunca vi alguém falar tão bem sobre relacionamento. Parabéns. Fico feliz pelo elogio, Isabel. Fico feliz. Eu vou falar sobre as linguagens do amor e a principal é a palavra de afirmação. Então, eu fico muito feliz quando vocês mandam um elogio aí, tá? E quando a amante fica na mente, mesmo estando tudo bem com o relacionamento agora, me sinto fraca demais por isso. Sinto melhora hoje, mas quero me desligar disso total e não consigo. É que aí, é que não tem solução fácil, você não consegue apagar, né? Se eu perguntar para vocês assim, você lembra como foi o teu primeiro namoro? Você vai lembrar, né? Por que acabou? Você certamente vai lembrar, né? Quando foi a primeira vez que você foi traído, você vai lembrar. Essas coisas elas não se apagam, né? Agora, quando você se sente amada, quando o outro faz tudo pela relação, quando há ali uma conexão, mesmo que você lembre, né? Lembre da situação, você acaba ali tirando o peso da cena. Porque se eu perguntar assim para vocês, né? Vou perguntar para as pessoas adultas aqui, né? Você lembra quando você teve a primeira relação sexual, né? As tuas dúvidas, os teus anseios, né? O teu nível de alegria com aquele ato, né? Certamente você nem vai lembrar muito bem. Você vai dizer assim, eu só lembro que aconteceu a primeira vez, mas não é nada muito importante. Essas coisas, mesmo as coisas especiais da vida, elas vão perdendo, elas vão ficando meio opacas, né, ao longo da vida. E isso acontece com a passagem do tempo, e no caso da traição vai acontecer com o relacionamento sendo bom, tá? Deixa eu ver aqui. Meu casamento está muito bem e só queria mais um pouco de atenção da parte dele, ele não repara em mim. Tá, aí as linguagens do amor vai ser fundamental, Erinalva. Aí vai ser fundamental, porque você não pode exigir isso do outro, tá? Mesmo o relacionamento estando muito bem, quando você descobre qual é a linguagem de amor do outro, você consegue agir em cima disso, tá? Você consegue agir em cima disso. E aí o relacionamento melhora. Eu estava na expectativa de ver essa live. Estou admirado mesmo do seu entendimento. Que bacana, Kleber, que bacana.
assim como no teu caso, assim como muitas outras pessoas, né, galera, eu não consigo responder os WhatsApp de todo mundo, não consigo responder o Instagram de todo mundo, eu sou um só para fazer isso tudo e atendendo pra caramba, mas quando eu faço contato com vocês, né, seja por live, seja na caixinha, seja em atendimentos e tal, saibam que eu tô dando o melhor, né, o máximo possível, colocando a realidade na nossa frente, porque a desgraça é a gente se iludir, fantasiar que a realidade não é aquilo que a gente vê na nossa frente. Quando a gente vê a realidade, a gente tem um mapa para agir em cima da realidade. E aí a esperança brota. É engraçado isso, né? Porque tem uma certa ideia na internet que é assim, se eu achar que eu sou incrível, né? E me admirar por isso e disser que eu sou alguém muito especial, né? Eu vou necessariamente ser esse alguém especial porque eu acho, né, que eu sou legal, porque eu acho que eu sou bom e tal. E você vê que não é assim, né? O processo é outro. É você... Eu recebi isso na caixinha ontem, né? Uma pessoa me perguntou ali, como é que eu não me comparo com outras pessoas para não me sentir tão inferior? É que não dá para se comparar com outras pessoas. Se você olhar para outras pessoas, você vai se achar inferior, né? Não tem como, né? Essa é a estrutura da realidade. Sempre vai ter alguém melhor, alguém mais forte, alguém mais incrível, alguém mais belo, alguém sempre tem. Sempre tem alguém mais inteligente. Vocês estão aqui elogiando o conteúdo da live e, obviamente, isso tudo que eu estou trazendo aqui para vocês está nos livros e está também nos atendimentos que eu faço. E esse é o meu esforço aqui para vocês, apresentando essa realidade, mas para mostrar a realidade como ela é, sem enfeitar, tá? Porque a realidade, ela é simples, só que no nosso tempo a gente se confunde, né? Existem casos do marido nunca amadurecer? Existem, Patrícia, tá? E como é que você descobre isso? Pela convivência, tá? Uma pessoa que amadurece, ela convive com pessoas maduras. Uma pessoa imatura convive com pessoas imaturas, né? Tá todo dia com pessoas imaturas. Então, se estiver ali num grupo de pornografia, por exemplo, com os amigos de futebol, isso prova uma parte dele não amadurecida, né? Vou falar também sobre pornografia numa live mais à frente aí, estabelecer para vocês por que isso é um problema sério no relacionamento, problema afetivo, um problema sexual, um problema de conexão. Eu também vou explicar isso aí ao longo do tempo para vocês, tá? O marido não gosta que eu pergunte nada e ele diz que eu estou sufocando, né? É que aí, Samara, eu entendo que tem coisas que tem que ser conversadas e obviamente isso é uma imaturidade dele, porém, talvez você não precise perguntar o tempo todo, até porque alguém que fica ali, tipo, puxando a saia da calça, sabe? Me fala tal coisa, me fala tal coisa, me fala tal coisa. É alguém meio pentelho, né? É alguém meio chato. Então você teria que ter um momento disso, né? Sei lá, né? Um dia onde você senta e conversa sobre as coisas e que ele vai se comprometer a conversar com você. Só que se você faz isso o tempo todo, realmente ele não vai te responder, né? Vamos lá. Deus manda os guerreiros que lutam ainda pela família. É mesmo, cara. Essa é uma missão, tá? Tenho grandes amigos, né? Você mesmo conhece aí o Padre Everton, né? De Quevedos. A gente tem grandes amigos aí virtuosos que nos auxiliam nessa luta pela família, né? Vamos lá. Casamento de 14 anos, 2 filhas, traição, marido saiu de casa, já pedi para voltar e tentar restauração, mas fala que não sabe e fala que acha que não tem amor. Agora estou tentando sair disso. Perfeito, Jaque. É que quando você pede para o outro voltar, por mais que a tua intenção seja boa, isso é uma diminuição da tua dignidade. Você está ali implorando amor, implorando presença, né? Por mais que o teu motivo seja razoável, a forma de você fazer isso não é implorando para ele voltar, tá? Por mais estranho que pareça, é o gelo, a distância, né? Não dar notícia. É isso que pode fazer ele olhar para você como alguém admirável, né? Alguém que ele deveria querer junto, né?
Então, é o contrário do correr atrás, tá? Galera, eu recebi muita pergunta ao longo do dia. Muita pergunta. Vou fazer o seguinte, não vai ter como responder, né? Todas as perguntas que eu recebi ao longo do dia. E eu vou fazer o seguinte, aquelas perguntas principalmente que eu coloquei ali, vou responder na live, né? Vou responder na live e tal, e não consegui responder, eu vou fazer uma live específica sobre esses temas, né? Das perguntas que vieram, que eram perguntas assim muito importantes, né? Como a coisa da pornografia mesmo, tá? Então eu vou fazer isso aí em lives só sobre esses temas, né? Vocês viram que eu gosto de falar muito, já passei de 1h e pouco. A outra coisa que eu quero pedir para vocês, tá? Uma coisa que ajuda muito é vocês tirarem um print ao longo da live. Se vocês quiserem fazer isso agora, me ajuda também, né? Fazer um print aí e, né, me marcar, colocar nos stories de vocês. E hoje em dia acho que isso está mais fácil. Antigamente, acontecia que eu falava só de traição. Então muita gente tinha ali um receio, né? Tinha um receio de se expor, né? De colocar assim, conteúdo legal dessa live, desse cara aqui e tal, desse psicólogo. Porque eu tava falando ali só de traição. Hoje eu tô falando, né, de um avanço disso, né? Além da traição, eu tô falando da restauração, né? Então, fica mais tranquilo de vocês postarem meu perfil, mandar o conteúdo para mais gente. Então, isso ajuda demais. É o que eu peço aí, essa contrapartida de vocês, tá? Alguém mandou aqui, virei fã e tal. Alguém mandou, abre uma caixinha. Eu vou abrir uma caixinha logo depois da live, né? Perguntando aí. Deixa eu ver, perguntando o quê? O que eu posso perguntar? Perguntar o que vocês acharam da live, qual foi o aprendizado, tá? Logo depois da live, vou colocar aí a caixinha. E aí vocês se manifestem do que aprenderam aí nessa noite de hoje. E aproveitem também para me marcar nos stories de vocês e eu reposto aqui, eu vou colocar nos meus stories, todo mundo que me marcar ali, eu vou colocar nos meus stories, tá? Para mostrar aí que vocês estão comigo nessa luta pela família, tá? Só vou ler aqui mais alguns. Tem algum teste para descobrir a linguagem do amor do marido que fala pouco? Sim, tem vários testes, tá? Live da semana que vem, o idioma do amor, tá? Esse vai ser o tema. Eu já vou deixar aqui nos bastidores alinhado para que seja esse o termo, tá? Muito obrigada. Obrigada, portanto, Wilson, por sua dedicação de ajudar a restaurar a família, porque hoje parece que a família se troca com muda de roupa. Sim, é isso mesmo. Só que isso que faz não é bem uma vida humana, né? A família, ela tá num lugar muito... ela tá num lugar excelente, ela tá num lugar... metafísico incrível, está num lugar espiritual, né? Vamos lá, vamos fazer a tarefa, isso aí, depois me comentem, aí quem tirou print, tirou, legal. Feito, pessoal, agradeço a presença de vocês nessa live de hoje, vejo vocês na nossa terapia de segunda-feira que vem, onde a gente vai tratar do idioma do amor, tá? E segunda-feira de manhã cedo eu já vou abrir caixinha sobre isso, né, sobre esse tema das linguagens. Então você já pode mandar ali suas dúvidas ao longo do dia e na live a gente começa, né, apresenta o conteúdo e logo depois já respondo as dúvidas que vocês mandarem na caixinha. Vou me esforçar para pegar aqui algumas dúvidas que chegaram ao longo do dia e pose para foto, né? Aí... vou pegar aí essa caixinha, vou pegar algumas perguntas, vou salvar algumas perguntas e vou trabalhar com vocês nas próximas lives. Certo, pessoal? Tenham todos uma boa noite, obrigado pela presença de vocês hoje e até a próxima. Não esquece a caixinha que eu vou abrir daqui um pouco, hein? Comenta lá o que tu achou da live.